É porque são muitas as formas de ataque à floresta, né, Ailton? Tem a mineração, que eu acho que é o assunto que está nos dias de hoje tem puxado essa discussão, mas você tem a especulação imobiliária, o avanço da pecuária, o avanço da soja, e as grandes obras, né? Você citou Belo Monte e também as rodovias que foram construídas na Amazônia nos últimos anos. Esse processo está ocorrendo em todas essas frentes? Haroldo, essa semana, observando todos os dados sobre diferentes pesquisas na Amazônia, eu notei que nós estamos vivendo um segundo ciclo igual aquele de abertura da Transamazônica. Ou seja, tem uma retomada do projeto do regime militar em sentido completo, é isso? Completo, a infraestrutura toda. Quando foi feita a BR-364, de Cuiabá a Porto Velho, ela devastou territórios indígenas que até hoje estão abalados. E muitos deles agora estão no programa social do governo porque não tem autonomia alimentar. E isso é empobrecimento da população. Tem um antropólogo chamado Eduardo Viveiros de Castro que ele disse que nos últimos 10 anos o Brasil tem se configurado como um país especializado na produção da pobreza. Produção da pobreza. Você produz o pobre. Você pega uma comunidade que caça, pesca, coleta, vende produtos artesanais, vive bem, se alimenta bem, tem boa saúde e transforma eles em favelado, em volta de uma hidrelétrica, de uma rodovia, de uma coisa qualquer. Depois você tem que criar programa social para dar R$300 para as pessoas morando em favela. É desse jeito que produz pobre. E você diria que esse processo se intensificou depois de 2016, ou esse é um processo que não se interrompeu jamais? Olha, ele tem altos e baixos. Agora, no século XXI, ele deu uma esmaecida e voltou com tudo, porque é o neoliberalismo, é um arranjo econômico que o Brasil inteiro entra no mesmo pacote. Energia, comida, abrigo, habitação, acesso à água, floresta, áreas agriculturáveis do país, todas entram no rodo. E nesse sentido... Não precisa ser economista para saber isso, né? Não, a gente está vivendo e está vendo isso acontecer, mas... Nem precisa ser um economista, basta prestar atenção. Da onde você acha que vem a força desses projetos que, embora tenha momentos, por exemplo, a Constituição de 88 foi um momento de reversão desse processo, né? Se a gente pegar o governo militar chegou nos anos 70, na época da construção das grandes rodovias na Amazônia, a dizer que havia apenas 70 mil indígenas no Brasil, né? E, obviamente, a contabilidade que eles faziam era bastante orientada no sentido de negar a identidade indígena a praticamente todo mundo, né? Hoje, o IBGE fala em 1.100.000 indígenas vivendo em territórios indígenas, fora os indígenas que vivem nas cidades. Como você vê esse processo? Houve uma articulação dos povos indígenas muito forte, certo, Ailton? Talvez seja esse período que você está se referindo, de 87, 88, com a Constituição, e a década de 90, tenha sido o período que essas populações conseguiram, de alguma maneira, se reordenar territorialmente, porque o governo demarcou muitas terras indígenas na década de 90. Independente de qual governo, o Estado brasileiro estava determinado a criar áreas de proteção ambiental. Certo. E as terras indígenas eram percebidas como áreas de proteção ambiental, tá bom? Seria mais ou menos, Haroldo, vamos imaginar que o Haroldo tem um sítio e ele tem muitos filhos e netos.
Um dia, ele reúne a família e fala: olha, para os filhos, eu vou dar unidade de conservação, reservas biológicas, parques nacionais. Para os netos, eu vou dar reservas indígenas. O estatuto dessas terras para o governo é o mesmo, só que um tem um título e o outro tem outro. Um dia, eu vou tomar tudo isso de volta. A Constituição de 86 e 87 falava: não pode tomar de volta. Tem que ter uma negociação, e essa negociação é estabelecida pela Convenção da Biodiversidade, por outros mecanismos externos ao governo brasileiro. Então, ele deve respeitar os contratos, os protocolos, senão o Brasil fica sendo considerado um país de insegurança jurídica. Não cumpre as leis, não cumpre a Constituição. E, apesar dos boatos, todo mundo sabe que no Brasil a Constituição é violada frequentemente por exercício do poder do Executivo e também violado pelo próprio Poder Legislativo, que invade áreas que não é da competência dele e legisla sobre questões que são exclusivas, por exemplo, do Executivo ou de outro lugar. Então, essa movimentação de conflitos internos a esses poderes, eles caem em cima do povo. Então, o povo indígena, junto com outras comunidades tradicionais da floresta, estão vivendo a situação extrema de ter que eles mesmos proteger sua floresta que está sendo invadida. Quem deveria estar fazendo isso é o Ministério do Meio Ambiente e o governo federal, que criou as reservas naturais, as áreas biológicas, as áreas nacionais, e que frequentemente mostra isso como uma coisa realizada no Brasil para elevar o status do Brasil em debates fora do Brasil. Acontece que isso não é verdade. Essas unidades de conservação foram criadas na década de 90 e a maior extensão de terras indígenas foi demarcada na década de 90. Então, quando virou a década, a gente entrou nesse abismo socioliberal, essa coisa liberal extrema aí, vende tudo. Então, estão vendendo tudo. Invadir os territórios indígenas, os parques nacionais, desfazer a unidade de conservação, não vai dar crédito ao Brasil. Pelo contrário, no longo prazo vai causar prejuízo para o Brasil. O Brasil no sentido econômico. Porque o Brasil, no sentido social, já levou prejuízo e não tem como resgatar.